Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Essa semana, coincidentemente, tanto eu quanto o Epifania, a gente acabou postando vídeos de temas semelhantes, né? O Epifania falando mais das máscaras sociais e como lidar com ela, né? Como se comportar perante a pessoas que você sabe que vão falar coisas que ou você não vai conseguir tancar, né? Ou que vai ser alguma espécie de falsidade, ou que são comportamentos ali que você não tem muito interesse em dar conversa, né? Eu acabei falando sobre a importância fundamental que o silêncio tem, né, para não ficar falando, né, o que vocês sabem aqui dentro da comunidade, né, para as pessoas do convívio profissional, familiar, né, universitário, escolar de vocês, que não tem muitos ganhos com isso, né, e através tanto do vídeo do EPI quanto algumas pontas que eu acho que acabaram faltando no vídeo que eu fiz, né, eu consegui uma espécie de síntese ali, né, entre todo o conteúdo, né, que acabei esquecendo de falar um pouco sobre como manter a leveza, né, quando você não tiver muito, às vezes não é nem uma questão de escolha, quando de fato você quiser conversar na verdade sim, quando eu digo, parece que eu tô até aconselhando, né, faça isso, faça aquilo, na verdade vocês façam o que vocês quiserem, vocês agem do jeito que você quiser, através da experiência e erro, né, de tentativa e erro no caso, né, posso assegurar a vocês que muitas vezes é melhor mais ouvir, mais observar do que ficar falando, expondo argumentos, opiniões, etc, tá? Mas, obviamente, pelo fato da gente ser seres biopsicossociais, né? Então, assim, a solidão completa ela é algo bem absurdo, né? O ser humano ele vai precisar de alguma... não é validação de ego, mas isso é um termo já é algo mais ali pejorativo, né? Mas sim ali de convívio, de relações interpessoais, né? Nem que seja algo virtual, né? Mas todo mundo ali vai ter um círculo, né? Seja com familiares, com amigos, de algum hobby, né? Ou em ambiente de trabalho que vai acabar conversando com as pessoas. E quando a gente dá uma despolitizada dos assuntos que a gente fala aqui na comunidade com as pessoas que a gente convive, né, a vida fica um pouco mais fácil, tá? Isso aí eu posso assegurar a vocês, e vocês com certeza quero ver os comentários aí também, quando você já não fica mais se preocupando muito, né? Não é nem com a questão de julgamento alheio, mas não querer ficar provando nada a ninguém, né? As conversas elas ficam mais interessantes, né? A minha prima uma vez, ela falou que isso bem quando começou esses brigueiros políticos no Brasil ali na virada de 2014 para 2015, né? Ela fez uma previsão que eu achei bem acertada ali no momento e acabou se concretizando. Não estou falando que ela foi a única pessoa que acertou isso, mas no grau ali eu vi poucas pessoas que imaginaram que poderia chegar a isso. Ela falou, ó, a partir do momento que as pessoas começaram a brigar em Facebook, né, e esse tipo de Twitter, etc, isso aí vai ficar insuportável, todas as famílias vão ficar falando de política o tempo todo e a gente vê isso, né? Hoje praticamente tudo é politizado, tudo, qualquer discussão vai ter uma conotação política. Alguns lugares, já algumas rodas de amigos e tal já perceberam isso, as pessoas evitam falar. Até mesmo quando as pessoas convergem entre si, é um assunto que drena muito, é bem desgastante, né? Então o pessoal tá dando uma desidratada nisso aí, né? Agora a questão da comunidade de ficar analisando casamento, ficar analisando pessoa que acha atraente ou não, dinheiro, esse tipo de coisa, né? Dinheiro, no caso, voltado aí o interesse de alguém pelo dinheiro em troca de algum utilitarismo ou algo do tipo, né? E ficar falando isso aí, conforme eu disse no vídeo anterior, o Epifania pontuou também da questão das máscaras, né? Não é algo que vale a pena. Ok, isso a comunidade entendeu. Mas quando você consegue eliminar isso de fato, né? E você conversa numa boa, tal como você conversaria sem saber o que você sabe, mas não tendo a ignorância entende que existe um ponto ali, vai ter um ponto, né, entre você conversar como se você não soubesse o que você sabe, mas sim aquela ignorância, aquela ilusão de sempre, né? Por isso que existe ali, né, que ao mesmo tempo que a ignorância não é uma bênção, ficar bitolado e paranoico com todos os tipos de coisa ao mesmo tempo também vai ser uma catástrofe, né? Então acaba que o sujeito ele tem que tentar achar um ponto, né, onde ele consegue ter uma fluidez de conversa, né, seja com uma guria que ele está saindo, seja com um amigo da academia, seja com um cliente ou um patrão, ou o professor ou os colegas de classe, né? Então assim, ou com o pai, com a mãe, com o primo, com o tio, com o vizinho, né, onde dá para ter uma convivência harmoniosa e normal, né? Porque isso aí sim soaria um pouco até arrogância da nossa parte, achar que existe o mundo antes de você conhecer determinados comportamentos contraditórios das pessoas, né, e o mundo depois, né? Então assim, eu vejo que não é bem assim que a banda toca, pessoal, até porque
muito do que a gente fala aqui, a gente fala que homens em outras épocas, em outras civilizações, como a Grécia Antiga, por exemplo, já tinha uma noção assim, já era mais desapegado, né? Antes da questão do amor romântico e cortês, muito bem explicado pelo tiozão, pelo Kodama, né? Ali antes do final da Idade Média, ali também não havia essa visão muito romantizada das coisas, né? E as coisas elas funcionavam, né? Então, assim, a gente não inventou a roda, tá? Isso acho que a gente tem plena ciência disso aí, que nós não estamos inventando nada, né? Só acho que hoje é um período que quem vê um pouco mais, né, aquela frase, né, em terra de cego quem tem olho é rei, né, acaba tendo algumas vantagens, mas isso não impede, tá? Essa é a parte que acho que faltou no meu vídeo anterior, que você tenha conversas normais com as pessoas, né? O silêncio vale ouro, sim, mas não tem como você ficar quieto 100% do tempo. Algumas interações vão ter que ocorrer, né, e muitas vezes você vai querer ter essas interações, aí você vai ficar se policiando, ah, eu não vou falar isso porque eu não me aguento, né? O certo é ficar quieto, não sei o que, né? As pessoas vão achar que eu penso isso, eu penso aquilo. Não, você não precisa ser um robozão quieto o tempo todo, né? Mas saber que algumas coisas realmente não dá pra ficar falando, até porque o ganho falando isso aí é muito pouco, né? Então depois que você vira essa chave e fala, opa, peraí, se eu acho que o cara aqui ele vai ter um resultado ruim, né, se ele agir desse jeito, sendo que eu sei que a maioria dos caras que fazem isso vão acabar sucumbindo, né? Por que eu vou falar isso aqui se dificilmente ele vai me dar ouvido e a maioria das pessoas só vai aprender na dor? Então não tem muito o que fazer, essa é uma conclusão óbvia, né? Mas ficar num silêncio absoluto também não é uma boa, porque aí você vai sentindo que a sua vida fica cinza, né? Então assim, tentar achar esse ponto de equilíbrio, né, é uma coisa bem salutar, bem sábia, né, ao meu ver, né? Então assim, isso aí só vai vir com a prática mesmo, né? Eu acho que assim, no começo, né, agora eu tô dando um conselho de fato. Então, licença aqui para dar um conselho, né, aqueles que quiserem catar o que aqueles que quiserem não. No começo o silêncio é um aliado maior, observar é melhor aos poucos, né? Isso mesmo que você seja um cara extrovertido, eu mesmo particularmente sou um cara bem extrovertido, gosto de falar bastante, não tenho problema com introversão e de ser antissocial nem nada do tipo, né? Apesar que tive que praticar o silêncio muitas vezes e é normal se você for um cara extrovertido, vão perguntar por que você tá quieto, o que aconteceu, não sei o que, enfim, você dá qualquer desculpa aí, corriqueira que não tem problema nenhum. Mas com o tempo, essa questão de romper esse silêncio, de observar mais, isso vai voltando normalmente, tá? Vai voltando normalmente, mas eu acho que assim, né, óbvio, aqueles que estão na rede ainda, guarde isso para você, internalize isso para você, isso vai passar, né? Depois você vai acabar ficando um pouco mais quieto mesmo, mais observador, né? Aquela coisa mais olhos de águia, né? E com o tempo você vai voltando ao normal, tá? Isso aí eu sei que tem muitos caras que estão passando por essas transições aí, e não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Mas eu acho que assim, pensa sempre no seguinte, né? Muitos de você, aqui a machosfera no geral desapegou bem com política, com democracia no geral, né? Então assim, vocês meio que já não aguentam mais ver boomer discutindo, tiozão do Zap, não sei o que, esse tipo de brigueiro político, vocês já não aguentam mais, vocês fogem disso aí, né? Vocês não introduzem mais esse tipo de assunto. Eu tô falando pela maioria aqui que eu já percebi que a maioria desapegou de vez disso aí, né? Então assim, aos poucos vai também desapegando de ficar falando coisas da comunidade aqui com as pessoas comuns, entendeu? Como eu disse, vem aqui, comenta aqui, manda e-mail, troca uma ideia aqui nos canais parceiros aí, no Epifania, no Coruja, etc, né? Então, assim, é um negócio que é muito melhor manter aqui e ao mesmo tempo despolitizar por completo, tá? Então, assim, pensa assim, né? Faça essa analogia, esse exercício mental e social de pensar que quando você está falando esse tipo de coisa, as pessoas te veem da mesma forma que você está vendo os tiozão que estão falando, os tiozão boomer aí, falando de político o tempo todo, de coisa que a gente estava falando lá em 2015, 2016, entendeu? Né? De coisas que eles estão falando agora aí, algumas coisas que eles estão falando agora aí, de tomada de poder, de tipos de movimento político, ideologia, etc. Eles estão falando coisa atrasada, você já não tem mais paciência para isso. Então veja, né, que por mais que as pessoas não vão saber o que você está falando, ou seja, você não está atrasado em relação a elas, mas está sendo chato, igual os boomers são quando fala de política, tá? Então esse foi um vídeo um pouco mais curto aí, porque eu acho que faltou isso no vídeo anterior, tá? Então queria acabar complementando com essa ideia aí, pessoal, beleza? Um forte abraço a todos.